Essa história aconteceu com a minha avó materna. Ela morou a vida inteira na zona rural, mais precisamente às margens de um igarapé. A casa em que eles moravam na época em que isso aconteceu era feita em madeira. E na parede havia frestas por onde dava para enxergar tudo o que se passava lá fora. Era comum alguns moradores vedarem essas frestas com ripas de madeira ou até mesmo páginas de revistas velhas. Minha avó, porém, nunca se incomodou com isso. Achava até que esse detalhe deixava sua casa mais arejada. Só não era muito confortável em determinadas épocas do ano, em que o volume de pernilongos era maior que o habitual, e eles acabavam perturbando o sono dos moradores com suas picadas. Para evitar esse desconforto, meus avós usavam mosquiteiros. Meu avô era um homem muito forte, trabalhava pesado na agricultura. Para ele não tinha tempo ruim no quesito trabalho, mas era extremamente medroso para assuntos sobrenaturais. Não tinha quem fizesse ele trabalhar após as 18 horas. Quando estava perto desse horário, já estava guardando suas ferramentas e voltando para sua casa. Quando alguém zombava dele por causa desse costume, ele se defendia, dizendo que com as coisas do além não podia mexer. Então era melhor evitar estar fora de casa às 18 horas, que era um horário conhecido por ser comum aparecerem misuras, maneira como eles se referiam a assombrações. No povoado deles, muitas pessoas já haviam relatado ter ouvido o barulho de botas encharcadas tarde da noite, como se alguém estivesse passando pelo pequeno caminho que beirava as casas, portando um calçado ensopado de água. Meus avós ainda não haviam vivido essa experiência, até que em uma noite de luar, minha avó, que estava um pouco agoniada devido a estar de resguardo de um de seus filhos, estava custando a conseguir pegar no sono. Meu avô, inclusive, já havia recomendado que ela fizesse um esforço para dormir, pois aquele horário era comum os assombros passarem pelo caminho. Só que, ao contrário do meu avô, minha avó não acreditava em aparições, em assombrações, em nada. Achava que tudo era coisa da cabeça das pessoas. E estava a balançar em sua rede, com seu bebê recém-nascido aninhado em seu colo, ouvindo o canto dos pássaros noturnos, quando começou a ouvir um barulho parecido como o de botas encharcadas se aproximando cada vez mais do caminho que passava bem do lado da parede do quarto onde eles estavam deitados. Ela se levantou com cuidado para não acordar seu bebê e cutucou meu avô, que estava deitado numa rede próxima a ela. Vovó sussurrou em seu ouvido, perguntando se ele estava escutando o mesmo que ela. E ele fez sinal com a cabeça que sim, e também fez gesto de silêncio para que ela ficasse quieta. Mas vovó não conseguiu se controlar e resolveu olhar pela fresta da parede do quarto, almejando enxergar o que era aquilo que estava fazendo aquele barulho. E o que ela viu a deixou de queixo caído. Indo em direção à plantação de cacau que fazia fronteira com o terreno deles, estava um homem de estatura anormal para qualquer pessoa que morasse no vilarejo. Era algo totalmente incomum, pois aquela criatura aparentava ter mais de 3 metros de altura. Ele estava com botas cano alto, na cabeça carregava uma poronga, que é uma espécie de lamparina artesanal confeccionada com latas reaproveitadas. Minha avó se arrepiou dos pés à cabeça, e mesmo com os sussurros do meu avô, implorando que ela voltasse para sua rede, ela não conseguia sair dali. Nesse momento, aquele ser estava quase alcançando a cerca que separava a plantação de cacau do terreno dos meus avós, quando soltou um assovio assustador. E fazendo isso, se virou para trás, e vovó pôde ver aquilo que poderia ser chamado de rosto, mas que era algo estranhamente bizarro. Um amontoado de carne que não dava para identificar se era boca ou nariz, mas o que se destacava
era o tamanho do par de olhos, enormes e arregalados. Nesse momento, aquele par de olhos assustadores se dirigiram até a fresta de onde minha avó estava espiando e encararam ela bem no fundo dos seus olhos. Vovó quase desmaiou de medo. Imediatamente ela pegou seu bebê que havia ficado na rede e correu para dentro da rede do meu avô e se pôs a rezar para que aquilo não fizesse nenhum mal a ela e a sua família. Eles ainda perceberam que o barulho das botas se aproximou da casa, mas em seguida mudou o curso e ficou cada vez mais distante até desaparecer. Nenhum deles conseguiu dormir o restante da noite. E assim que o dia amanheceu, eles olharam pela janela da casa e puderam enxergar marcas de passos no caminho que passava em frente da casa e em parte do quintal deles, fazendo uma trilha até o início da mata que ficava nos fundos da propriedade. A partir daquela noite, minha avó não duvidou mais do sobrenatural. E quando era noite de lua cheia, que ela ouvia os cachorros latindo agitados, já apanhava seu rosário e iniciava suas preces de proteção contra os maus assombros. Até os dias de hoje, pessoas que residem naquela localidade relatam ouvir os passos dessa criatura, cruzando aqueles caminhos em sua caminhada assombrosa. Histórias Contadas agradece sua companhia até aqui. Até a próxima, se Deus quiser.